que você está vivendo? Para quem você está vivendo? Isso aqui é uma reflexão, irmãos, a respeito da nossa dedicação a Deus. E esse tema aqui é um tema muito abordado, sempre oportuno. Eu tenho que falar para os irmãos que ultimamente eu tenho visto a igreja de Jesus como se fosse uma vinha, sabe? Que tem tudo para frutificar, para crescer, dar bons frutos, mas essa vinha atualmente está plantada em meio a espinhos. E conforme a vida vai passando, o tempo vai passando, essa vinha vai sendo sufocada pelos espinhos, que são as adversidades da vida, é tudo aquilo que surge no nosso dia a dia. Então, eu consigo perceber o cansaço no rosto dos irmãos. Eu consigo perceber a sobrecarga de muitos irmãos. Eu posso perceber como existem algumas coisas que estão sufocando a vida dos irmãos. E aí eu percebo que conforme as coisas do mundo vão sufocando, muitas vezes nós começamos a nos afastar. A gente começa a se isolar, a gente começa a se retrair. Mesmo nos momentos em que Jesus nos chama a andar do seu lado, nós estamos sobrecarregados com as coisas dessa vida, de modo que nós acabamos rejeitando o chamado de Jesus. E eu tenho uma teoria, irmãos, à medida que a gente se afasta de Deus, à medida que a gente se afasta de Jesus e das coisas de Deus, o nosso desânimo aumenta, ele não é resolvido, ele aumenta. O pessimismo toma conta do coração. A gente passa a evidenciar só as coisas ruins da vida, da família, da igreja, do trabalho, enfim. E isso nos leva a nos afastar ainda mais de Jesus. E aqui na passagem que nós vamos ler, é a passagem logo depois da passagem que o Vitinho leu aqui para nós. Nós vamos ver 3 pessoas diferentes que, ao que tudo indica, se afastaram de Jesus. Você vai ver lá na leitura do texto comigo, talvez, o texto não deixa claro se elas se afastaram, mas as respostas de Jesus sugerem que essas pessoas todas tinham uma questão para segui-lo, e cada uma delas tinha um motivo para isso. Então, você vai ver que num primeiro momento a gente pode até simpatizar com a situação dessas pessoas, mas no fim das contas, elas estavam se afastando de uma oferta com pouca esperança de retorno, que era a oferta que Jesus estava fazendo para elas. E Jesus sabia disso melhor do que qualquer uma delas. E eu quero dizer para os irmãos, antes da gente ler o texto, antes da gente orar, da gente partir então para a meditação, que já existia ali entre os discípulos de Jesus uma atitude egoísta, sabe? Uma atitude competitiva. E Jesus constantemente repreendia essa atitude, só que esses discípulos todos tinham calculado o preço de seguir a Jesus. E eles deram a única resposta que poderia ser dada, tomaram aquela decisão certa. Apesar de todas as falhas ali dos discípulos, eles estavam comprometidos com Jesus. E a prova disso está em tudo o que eles fizeram, eles estavam dispostos a abrir mão de tudo. Então, essa passagem acaba sendo um elogio a eles e a todos aqueles que estão dispostos a sacrificar algumas coisas temporárias nessa vida, a fim de caminhar com Jesus. E aí, antes da gente ler o texto, eu quero perguntar, você está disposto a seguir Jesus a qualquer custo? Você está disposto a seguir Jesus a qualquer custo? Porque receber a oferta gratuita do Evangelho de Jesus pode custar, sabe o quê? Tudo da sua vida, tudo. E Jesus vale tudo para você? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 57 até o verso 62. Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62. Hoje nós vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 9, o verso 57 ao verso 62. Palavra do Senhor que nos diz assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for.
Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavras de salvação. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo culto, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado porque aqui o Senhor nos ama tanto, mas tanto, meu Deus, que o Senhor permite, ó Pai, que ouçamos a Tua voz, através da Tua palavra, acerca daquilo que nós estamos pensando, acerca daquilo que nós fazemos, acerca de tudo aquilo que nós vivemos, ó Pai. E o Senhor nos ama tanto a ponto, ó Deus, de nos fazer refletir, Pai, na Tua palavra, a fim de que a nossa prática seja alterada, a fim de que o nosso pensamento seja alterado, para que agora nós pensemos, ó Pai, como o Senhor, que nós pensemos, ó Pai, nas coisas lá do alto. Portanto, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo, meu Deus, fala conosco nessa hora, abre o nosso coração para a Tua palavra e permita, Senhor, que a Tua palavra encontre lugar onde ela possa frutificar, ó Deus. Fala ao Teu rebanho amado através deste pecador imperfeito, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus, você pode se assentar. Irmãos, é muito fácil nós questionarmos o comprometimento dos outros, né? Todos nós aqui temos uma própria ideia do que o comprometimento deve ser. Então, eu aqui como pastor, eu poderia considerar a frequência nos cultos o melhor indicador do seu comprometimento de seguir a Jesus. Então aí você pode olhar para o lado, pode ver os irmãos de quem você está sentindo falta, né? E tirar suas próprias conclusões a respeito de qual seria a minha palavra se eu fosse dizer que a frequência no culto é o sinal do comprometimento com Jesus. Como pais que trabalham, talvez nós possamos aqui pensar que o comprometimento com Jesus parece com a disposição da gente sacrificar algumas coisas em prol da família, para priorizar a família. Como pais, nós podemos aqui pensar que o comprometimento de educar os nossos filhos na palavra de Deus, com os valores de Deus, talvez seja o ápice do sacrifício que nós temos que oferecer a Deus. Talvez vocês, adolescentes, jovens, né, vocês observem ali que uma vida de honestidade, talvez, ou ajudar em casa, enfim, seja ali o sinal do seu comprometimento com Jesus. Todos esses exemplos são bons. Tudo isso representa o nosso próprio comprometimento com Deus, porque fazendo todas essas coisas, nós damos testemunho daquilo que nós cremos. Tá certo, irmãos? Mas hoje nós não vamos apontar o dedo para as outras pessoas quando a gente medita nesse texto. Nós vamos nos concentrar aqui em nós mesmos. Nós não vamos apontar o dedo para as pessoas que não levam o cristianismo tão a sério como nós aqui levamos. Nós vamos considerar se há algo que Jesus deseja apontar na nossa vida para que seja corrigido, para que seja ajustado. Uma vida que segue de perto o Senhor Jesus vai experimentar as dificuldades. Só que mesmo assim a gente tem que permanecer urgente, sabe? Firme, focado para cumprir o nosso chamado. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para o seu coração é que Jesus, Ele é mais valioso do que o seu conforto. Você prestou atenção lá no vídeo, né? Por que eu vou passar essa vida aqui buscando ficar o mais confortável possível na minha vida? Esse é um questionamento do discípulo. Olha aqui o versículo 57 e o versículo 58 do texto que nós lemos em Lucas, capítulo 9. Olha lá.
Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, a resposta de Jesus a essa fala, né, tão brava, talvez tão heróica, tão exemplar, desse pretendente a seguidor de Jesus, foi um alerta de que nós não podemos esperar conforto na nossa jornada com Jesus. Meus irmãos, foque o seu coração, seus ouvidos para ouvir, né? Hoje em dia está crescendo aí uma pregação, né? O crescimento de uma pregação de um evangelho leve, estou colocando entre aspas, um evangelho que não custa absolutamente nada, um evangelho suave, um evangelho sossegado. E nesse ponto de vista, isso tem me preocupado muito, irmãos, porque a nossa sociedade está cansada. Como eu falei aqui, eu consigo ver o cansaço no rosto dos irmãos. A nossa sociedade está cansada, as famílias estão cansadas, as pessoas estão esgotadas de tantas coisas da vida, e então começam a buscar esse evangelho de facilidades, esse evangelho suave, esse evangelho que não custa absolutamente nada, que não dói absolutamente nada. Irmãos, eu não estou dizendo que o evangelho deve ser uma vida só de sofrimento, eu não estou dizendo isso, mas eu também agora estou dizendo que o evangelho não é uma vida inteira de conforto. E hoje as pessoas estão procurando conforto total na sua jornada com Jesus. A gente não pode sacrificar menos do que o evangelho vale para nós. Nós temos que estar dispostos ali a abrir mão do que nós temos para poder seguir a Jesus. Você se lembra da palavra de Jesus para o jovem rico? Lá em Mateus, capítulo 19, o verso 21. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Vá, venda tudo que você tem, entregue o dinheiro aos pobres e depois venha e siga-me. Olha que coisa. Mais tarde, lá em Lucas, no capítulo 14, um pouquinho mais para frente do que nós lemos ali, no versículo 33, Jesus vai conectar o discipulado à renúncia de tudo que nós temos. Jesus está interpelando ali algumas pessoas que querem segui-lo, e Jesus fala assim: se vocês não renunciarem a tudo quanto vocês têm, não podem ser meus discípulos. Olha, irmãos, eu fico pensando no que Jesus poderia fazer se aquele jovem era tão rico e tivesse aquele jovem no grupo, né? O que Jesus poderia fazer? Quantas pessoas poderiam ser abençoadas com aquelas riquezas? Eu tenho certeza que a intenção de Jesus não era que realmente aquele jovem vendesse todas as coisas que tinha, mas ele queria chegar lá no coração dele, onde estava o tesouro dele, onde estava a preocupação dele. Se aquele jovem tivesse disposto a fazer isso, a sacrificar tudo isso para seguir Jesus, talvez, só talvez, isso aqui eu gosto de imaginar, talvez ia acontecer da mesma forma como aconteceu com Abraão, quando ele estava pronto a sacrificar o seu próprio filho. Um anjo apareceu lá para falar: não faça isso, Deus proverá. Mas Jesus queria e sabia o que estava no âmago daquele coração. Eu quero que você entenda, o evangelho não pede que você se desfaça de tudo que você tem, de tudo que você trabalhou, de tudo que você conquistou. O evangelho não está pedindo para você fazer isso. A carta ao amor, ali do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 13, né, o apóstolo Paulo vai falar assim: olha, se eu desse todos os meus bens e o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, isso não serviria de nada. Então, o que faz diferença aqui, irmãos, é a atitude. O evangelho não está interessado nos nossos bens, não está interessado ali no que a gente tem para conforto. O evangelho está preocupado com a sua atitude, na sua disposição. É por isso que eu estou dizendo que a gente não pode sacrificar menos do que o evangelho vale. Nós temos que estar dispostos a nos desfazer de tudo por Jesus. Mas talvez não seja esse o momento que a igreja, de uma forma geral, tem vivido. E eu vou dizer para você, com essa palavra aqui de Jesus, olha, né, ele chega lá para
o rapaz que falou isso e fala assim: olha, as raposas têm as suas tocas, né? As aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A gente pode esperar desconforto nessa vida. A gente pode esperar experimentar o mesmo tipo de coisa que Jesus experimentou: rejeição, sabe, ridicularização, perseguição. Nós podemos esperar tudo isso. Os verdadeiros discípulos de Jesus vão esperar todas essas coisas, e não conforto. Tem um teólogo, lá, o John Hughes, foi um teólogo anglicano, e uma vez, num dos comentários dele nesse texto, ele disse assim: ninguém que se compromete a seguir a Cristo e faz isso, vive uma vida de facilidades. Ninguém. Se o seu cristianismo não trouxe desconforto à sua vida, tem alguma coisa errada. Seguir a Cristo, irmãos, começa com uma avaliação séria da nossa disposição de perseverar, sabe, até o fim, custe o que custar. Será que a gente está disposto mesmo a tomar a nossa cruz diariamente? Nós estamos prontos para abandonar tudo e todos aqueles que nos atrapalham na nossa caminhada com Jesus? Será que nós valorizamos mesmo Jesus mais do que os nossos confortos? E apesar de todas as dificuldades, a gente precisa continuar, como eu disse, urgente, firme no cumprimento dessa tarefa. Jesus é mais importante do que os nossos confortos. Segunda coisa, Jesus é mais importante do que as suas obrigações. Jesus é mais importante do que as suas obrigações. Olha aí o versículo 59 e o 60. Olha lá. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Você percebeu uma coisa aqui diferente? Esse aqui não se prontificou a seguir Jesus, mas ele foi chamado por Jesus. Você já pensou em ser chamado pelo próprio Cristo? Claramente, sem erro, sem dúvida nenhuma, Jesus aparece para você, em presbítero Josué, em Cris, em Rodrigo. Jesus aparece para você, e aí fala: olha, vem e me segue. Você já pensou isso? Mas ele queria enterrar o pai dele primeiro. Isso não significa que o pai dele tinha acabado de morrer, né? Como muitas pessoas podem pensar, mas ele provavelmente estava sugerindo ali que ele tinha uma obrigação de cuidar do pai até a morte. Então ele não ia ter liberdade para poder seguir Jesus até que o pai morresse, até que ele cumprisse essa obrigação. Só que Jesus é muito claro na sua palavra, ele fala: olha, vá e anuncie o reino de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que honrar pai e mãe. O apóstolo Paulo fala que, ele fala a Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo chega a falar que uma pessoa é pior do que um descrente se ele não está disposto a cuidar da própria família. Pode consultar depois lá. É pior do que um descrente, um crente que não cuida da sua família. Só que o reino de Deus, ele supera todo esse compromisso. Naquele momento da história da redenção, não tinha outra obrigação maior do que anunciar o reino de Deus. A única resposta adequada à ordem de Jesus era uma partida imediata, como os outros discípulos fizeram, que largaram tudo. Vocês entendem isso, irmãos? Eles largaram tudo. Eles largaram a família. Eles largaram tudo para poder seguir a Jesus. E esse aqui queria primeiro cuidar do pai, queria primeiro, levar uma vida toda ali, para depois ir seguir a Jesus. Tem um outro teólogo que comenta esse texto aqui, que é o Charles Sproul, foi teólogo norte-americano, pastor, enfim. E aí ele comenta que nesse momento da história redentora, nada mais importa, então, que os mortos enterrem os mortos. Jesus não estava estabelecendo aqui um padrão para todos os tempos, que nós devemos negligenciar os mortos, que nós devemos negligenciar os feridos,
Mas ele estava dizendo ali, nesse momento, o reino de Deus está em jogo e só tem um lugar onde você deve estar, que é na linha de frente, anunciando esse reino. Há pessoas para as quais esse chamado é dessa forma. Outras pessoas não. Mas há pessoas para as quais esse chamado é dessa forma. Você vai e parte em nome do Senhor. Sabe, irmãos, durante esses dias aí, levantou-se aí um grande temor, né, com os ataques ali entre Israel e Irã, e a continuidade da guerra ali na Rússia, na Ucrânia, né, e a situação ainda de Israel com os palestinos, enfim, levantou-se um temor aí com a entrada dos Estados Unidos, indo bombardear ali, enfim, a região do Irã, levantou-se um temor aí de uma terceira guerra mundial. Os meus alunos ficaram apavorados. E aí eles começaram a questionar em todas as turmas, em todas as salas de aula. Eles começaram a questionar, né, o que acontece se o Brasil se envolve nessa guerra e o exército convoca aí a sua reserva. Eu estou na reserva. O que vai acontecer, meu amigo? Nós vamos ser convocados. Nós seremos convocados e nós vamos ter que ir. Sabe? E quem estiver em condições de lutar, não vai poder negligenciar o chamado do exército. É crime isso. Sabia, né? Todos os irmãos sabem disso. É crime negligenciar o chamado do exército. E você tem que partir. O soldado é obrigado a deixar tudo quando ele é convocado para a guerra. E a gente vai lá e faz. Um atleta, vendo aqui, eu tenho os irmãos aqui que correm, né? Cadê o Bruno? Tá, ó, o Bruno lá. Corre, né? Tá virando atleta de alto rendimento aí, né, Bruno? Tá treinando o Kleber já também, né? Isso. Olha lá. Quem quiser treinar com o Bruno, vai treinar com o Bruno, viu? Isso é bom, vai fazer bem para a saúde. Os atletas de alto rendimento aí, eles se dedicam ao máximo, eles assumem sérios compromissos alimentares, sérios compromissos de treinamento, eles abrem mão de muita coisa para manter a sua forma. Agora eu estou perguntando aqui, irmãos, o que é que Deus exige de nós? O que é que Deus exige de você? O chamado de Deus é de suma importância para a nossa vida? Ninguém, nem mesmo a família, pode substituir a nossa obrigação com Deus. E a verdade é essa. Jesus é a primeira prioridade, você coloca Jesus como prioridade na sua família. Jesus não está pedindo para abandonar a família não, tá? Mas Jesus é prioridade ainda na família, você procura investir para que a sua família conheça a Jesus. A sua obrigação com Ele permanece central em todas as outras obrigações que você tem. Uma das obrigações mais claras que a gente tem é o cumprimento da grande comissão, sabe? Nós fomos comissionados, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que Jesus ordenou, tudo que Jesus ensinou. A gente tem que assumir essa missão, irmãos, com urgência. A igreja tem que ser uma igreja missionária. A igreja tem que ser uma igreja anunciadora do reino de Deus. Para fora, não aqui dentro do templo, para fora. Nós não só devemos ser urgentes, como nós devemos estar focados nessa tarefa. Jesus é muito mais importante do que as obrigações que nós achamos que nós temos aqui, as obrigações culturais, as obrigações aqui da vida passageira. Jesus é muito mais importante do que essas obrigações. E aí nós chegamos ao terceiro ponto aqui. Jesus, Ele é muito mais significativo do que a nossa própria família. Olha direito, presta atenção no texto aí, versículo 61 e versículo 62. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez, irmãos, essa parte aqui da reflexão seja mais polêmica. Daí eu já vou te dar um toque já. Nos próximos dias, os presbíteros vão se reunir para definir a situação pastoral para o ano de 2026. Tá certo? Porque o pastor vai sair de férias. Então, aproveita para ir conversar com os presbíteros, tá certo? Se o pastor está ficando louco, se não dá mais para aguentar ouvir essas coisas, aproveita para conversar, porque é o momento. Irmãos, eu estou falando isso com toda
tranquilidade, tá bom? Mas é saudável, né, que a gente também converse com a nossa liderança. Agora, perceba aqui que a mensagem aqui vai de encontro, não ao encontro. Ao encontro é quando concorda. Vai de encontro, vai contra as pessoas que colocam a sua família como um impeditivo para se entregarem ao chamado de Deus. Também tem crescido no nosso meio por aí aquela pregação que diz que você precisa cuidar da sua família e por isso você não pode viver dentro da igreja. Irmãos, há algo legítimo nessa pregação, porque se a igreja é insensível quanto às famílias, ela se torna uma igreja ativista, uma igreja cheia de atividades, com muita coisa que exige muito esforço, muita dedicação, muita presença de todo mundo em todo momento. E isso é exagero, né? Pessoas que se internam na igreja e ignoram completamente a sua família, não veem a sua família se desfazendo ali em casa. Então essa é uma situação que precisa ser corrigida, né? Uma igreja cheia de atividades não é necessariamente mais abençoada, mais santa, não é uma igreja melhor. Enfim, isso está claro? Isso está claro, não está? Né? Só que acontece que existem as pessoas descomprometidas completamente com o reino de Deus, que também vão usar esse tipo de pregação para atacar qualquer agenda da igreja. Aí é desonestidade, é outra situação. É desonestidade, é desonesto dizer que uma igreja, talvez como a nossa igreja, está imersa no ativismo. Eu fui atrás. Você sabe quantos finais de semana nós tivemos de janeiro até aqui? Sabe? 26. Sabe quantos eventos nós tivemos nesses 26 finais de semana até aqui? 13. Desses 13, 5 foram eventos para toda a igreja. 5. Certo? Daí nós tivemos alguns eventos com jovens e adolescentes. Que não é para todos. A igreja toda estava presente nos trabalhos de vocês? Pode responder. Não, pode responder, não tem problema. Vocês não vão ser chamados no conselho. A igreja toda estava presente nos trabalhos de vocês aqui? Não. Eu contei também, eu estou contando só evento de sábado, tá? Porque domingo a gente já está aqui, domingo é o único dia da semana, né? Que a gente está aqui, que você tinha que sentir aí essa vontade, esse desejo de estar aqui, é domingo do Senhor. Estou contando também os bazares do Ministério de Ação Social e Diaconia. Eu vou perguntar para os diáconos ali, e aí, a igreja toda está presente aqui nos dias dos bazares? Olha lá para eles lá, ó, todo mundo. Não é evento para todo mundo. Poderia. Fica o convite para ajudar. Aí a gente teve o encontro de casais do presbitério do Ipiranga e tivemos o jantar de casais aqui na nossa igreja, que obviamente também não é para todos, né? Embora muitos ali envolvidos, mas não todos. Você percebeu? Como é injusto chamar uma igreja como a nossa de uma igreja ativista? Talvez a percepção de que a gente tenha muita coisa parta da liderança. E quem está na liderança, irmãos, aí é quem está na liderança. A gente tem outras reuniões, tem outros encontros, a gente participa de tudo, está sempre presente. Então, realmente, né, para o tamanho, realmente pode ter realmente uma sobrecarga aí. A liderança acaba participando de quase tudo, percebe? Mas quem não tem compromisso só quer um bom motivo para legitimar o seu afastamento e acaba até envolvendo a família nisso. Jesus diz que nós não somos dignos dele se nós o amamos menos do que nós amamos os nossos pais e os nossos filhos. Se você achar que eu estou falando bobagem, você vai lá em Mateus, no capítulo 10, o verso 37, o verso 38, você vai encontrar Jesus falando exatamente essas palavras. E Jesus faz uma declaração contundente ainda aqui em Lucas, essa daqui nós vamos abrir, tá? Lucas capítulo 14, o verso 33... O verso 26, perdão. 26. Lucas 14, 26. Condições para ser seguidor de Jesus.
Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu seguidor. Mais uma vez, Jesus está indo ao coração dos seus ouvintes, porque a intenção do coração é o principal, é o que conta. Jesus não está pedindo para você largar a sua família sem nenhuma assistência. Jesus não está pedindo isso, pode ficar sossegado. Mas Ele quer saber da sua disposição em segui-lo. Ele quer saber o que está em primeiro lugar no seu coração. Esse homem aqui que quer se despedir da família, ele é comparado a um fazendeiro que coloca as mãos no arado e depois olha para trás. Irmãos, eu nunca arei terra com um arado, eu não tenho experiência nisso, não sei se algum dos irmãos tem, entendo muito pouco, certo, de agricultura, mas eu imagino que se eu pegar um arado e eu tenho um terreno todo ali para arar, para preparar, e ficar olhando para trás, eu corro o risco de me desviar, eu corro o risco de fazer um trabalho ruim, não é? Pois é, então, você simplesmente não pode se concentrar totalmente em dois propósitos diferentes. Ou você está dedicando a sua vida a seguir a missão de Jesus, ou você continua a viver para si mesmo, ou continua a viver para outros. Eu vou repetir, irmãos, Jesus não está pedindo para que você abandone a sua família aí desamparada, mas Ele quer saber o que é importante no seu coração. Esse rapaz aqui, ele queria impor a sua agenda acima da agenda de Jesus. Ele queria impor as suas condições para seguir Jesus. Ah, Jesus, eu quero te seguir, mas eu quero que o Senhor faça isso por mim. Eu quero que o Senhor considere isso por mim. Eu quero que o Senhor faça isso. Me deixa ir lá me despedir da minha família. Irmãos, as nossas condições não são maiores do que a missão de Jesus. Eu vou lembrar você duas passagens aqui de pessoas que olham para trás. Eliseu, né, que estava arando um campo, quando Elias o chamou então para segui-lo. O que aconteceu naquela ocasião? Ele pediu para se despedir dos seus pais. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, você vai ver lá o chamado, então, de Elias para Eliseu. Eliseu estava arando o campo, ele terminou de arar o campo e ele pediu, então, para o profeta Elias para se despedir dos seus pais. E nesse caso, Elias permitiu que ele fosse se despedir da sua casa, ali com uma refeição, um almoço, um jantar, com a família ali, né? Se é que Jesus está fazendo fato a esse texto, está fazendo uma alusão a esse texto, a gente pode presumir que ele está chamando a nossa atenção para a maior importância do seu ministério em comparação ao ministério dos profetas. Jesus é mais importante, Jesus é maior que os profetas. Você já leu, né, a carta aos Hebreus, você vai encontrar isso lá. Jesus é maior do que os profetas. A gente não pode hesitar em seguir a Cristo. Jesus provavelmente também aqui ele estava se referindo à esposa de Ló, que olhou para trás, lá para Sodoma, para Gomorra, e se transformou numa estátua de sal. Sabe, essa divisão de interesses é que não casa quando a gente vai seguir ao Senhor Jesus. Essa divisão de interesses prova que ela não estava realmente comprometida a deixar aquelas cidades, a obedecer à voz de Deus. E aqui esse rapaz, quando ele fala, eu quero seguir o Senhor, mas deixa primeiro eu fazer uma coisa lá na minha casa. Ele não estaria comprometido com a ordem de Deus. Talvez voltando para casa ele ia ver lá a família e a família ia, né, não vai não, é tão perigoso, é um fardo, sabe, a gente nunca mais vai ver você, não vai não. E aí ele não vai. O chamado de Jesus era para aquele momento, não era para depois. Aqueles que se apegam a essa vida na terra, como ela é, não estão preparados para a reforma que a salvação produz. O seu relacionamento com Jesus é mais significativo do que qualquer outro relacionamento? Irmãos, eu vou concluir com as palavras de um dos teólogos que eu citei hoje, durante a escola dominical, o Hendrickson. Ele disse no comentário sobre esse texto a respeito do que foi a vida de Jesus. Presta atenção. Em sua peregrinação de um lugar para o outro, ele
para quem não havia uma hospedaria, não tem onde passar a noite. Quem é esse? Jesus. À medida da sua história se desenvolve, a Judéia o rejeita, a Galileia o expulsa, Gadara implora que ele vá embora da cidade, Samaria recusa a dar hospedaria a Jesus, a terra não o aceita, o próprio povo que era seu povo não o aceita, e por fim, lá na cruz do Calvário, ele exclama: Deus meu, por que me abandonaste? Até os céus abandonam Jesus. Você está percebendo o preço para a nossa salvação? O preço da nossa salvação na vida de Jesus? O custo da nossa salvação não poderia ter sido mais alto, e ainda assim, Cristo suportou toda a vergonha no nosso lugar. Então, por causa da morte dele por nós, irmãos, nós temos que viver a nossa vida para ele e para mais ninguém. Entenda isso, que se nós vivemos uma vida para Deus, a nossa família vai estar sempre em autoestima, porque nós queremos que a nossa família sirva também a Deus, também queira a Deus. Aqueles que nos cercam estarão em autoestima, porque eu vou considerar o que é do outro mais importante do que aquilo que é meu. Eu vou considerar a missão de Deus algo urgente, algo preocupante se eu não estiver fazendo. Porque eu tenho uma eternidade toda para viver com Ele. Os discípulos mostraram essa resposta que Jesus espera de nós. Eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus. Você está disposto a fazer isso hoje? Quem sabe, o seu desânimo aí seja justamente porque quando mais você precisa estar perto de Deus, você tem se afastado dele. Talvez, se você está dividido aí entre Jesus e qualquer outra coisa nesse mundo, vá até Jesus, porque Ele é capaz de mudar e renovar a nossa mente na vontade de Deus. Se você está muito conectado aqui a este mundo, vá até Deus e peça a Ele: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Se você não se sente confortável na sua jornada cristã, vá até Jesus, porque Ele mesmo faz esse convite a todos nós: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não espere conforto dessa vida. Saiba que Jesus é maior do que suas obrigações. Saiba que Jesus tem que ser o primeiro membro de mais autoestima na sua família. E quando tudo isso for realidade na nossa vida, então, irmãos, servir a Deus não vai ser um fardo. Servir a Deus vai ser uma alegria. Servir a Deus vai ser um alívio. Servir a Deus vai ser prazeroso. E as forças para a gente continuar fazendo tudo, Ele mesmo é quem vai renovar. Porque aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.